Olá, hoje quarta-feira, 28 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Jeremias, capítulo 18, versículos de 18 a 20. Naqueles dias disseram eles: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor. Ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeira leitura de hoje, Jeremias faz uma prece a Deus, porque estão conspirando para matar Jeremias. Estão conspirando para matar esse homem de Deus, esse profeta, esse homem que não abre mão da verdade. E o que é que Jeremias faz? Ataca a cada um deles que conspiram contra a sua vida? Não. Ele vai rezar. Quantas vezes nós brigamos, discutimos, atacamos por falta de sabedoria, por falta de temperança. A gente fica verdadeiramente destemperado. É preciso pedir a têmpera dos santos, que é a virtude da temperança. E o tempero, quem nos tempera, quem forja o nosso temperamento, é o Espírito Santo. Portanto, devemos imitar aqui Jeremias. Devemos, diante das adversidades, das discussões, dos pontos de vistas antagônicos, contrários, nós devemos rezar. A palavra de Deus vai nos exortando desde o início da quaresma, rezar por quem nos persegue, rezar pelos nossos inimigos, rezar pelos nossos adversários. E aqui Jeremias não está... Aqui Jeremias já tinha rezado por eles. Aqui Jeremias já tinha pedido para Deus afastar a ira dele desse povo. E esse povo continua conspirando contra Jeremias. Mas o que é que ele faz? Ele vai rezar. Ele vai pedir a Deus proteção. Ele vai pedir a Deus misericórdia. Esse é o chamado que a palavra de Deus nos faz sempre. Antes de tudo, rezar. Antes de tudo, falar com Deus, falar para Deus, ouvir a Deus. Então, às vezes, a gente tira a paz do nosso lar porque a gente não está rezando. Às vezes, a gente promove uma intriga, gera uma inimizade porque a gente não está rezando. Então, a ação de Jeremias aqui é uma ação que nos convida a, antes de tudo, rezar. Ontem eu falava que uma frase de Santa Teresinha, do Menino Jesus da Sagrada Face.
É próprio do amor abaixar-se. E faltou eu falar do Espírito Santo. Então eu vou retomar para a gente ir para o Evangelho. A reflexão que eu fazia ontem. É próprio do amor, que é Deus, abaixar-se. Deus Pai, que nos criou, abaixou-se, pegou o barro e soprou o seu hálito de vida. Criou o homem, a mulher. Estamos aqui. Mas pecamos, demos as costas para Deus. Sobreveio a herança desse ato, o pecado original. E aí Jesus, Filho de Deus, Deus, se abaixa à condição humana, não vê a sua condição divina e é sacrificado para fazer durar esse amor criacional de Deus. Ele morre por causa dos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia para nos ressuscitar junto com Ele. No dia da nossa Páscoa. Pois bem, Jesus se curva para baixo, a condição humana. E o Espírito Santo, Pentecostes. Jesus sobe aos céus, mas não nos deixa sozinhos. E o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Olha, o Espírito Santo desce sobre a Virgem Maria e concebe Jesus no seu ventre. Novamente, o Espírito Santo desce sobre Nossa Senhora e os apóstolos, que é a igreja, eu e você, para nos socorrer. Porque sabe que sozinhos, sem a graça do Espírito Santo, nós não conseguimos. É próprio do amor abaixar-se e a Trindade se abaixa diariamente para nos elevar. Quem somos nós para não nos abaixar diante do outro para elevar o outro? São José Maria Escrivá tem uma frase maravilhosa: que eu seja bom e todos os outros melhor do que eu. Sabe de quem ele aprendeu isso? De Jesus. Porque nosso Senhor no Evangelho, Mateus capítulo 20, versículos 17 a 28, Evangelho de hoje, Mateus capítulo 20, versículos 17 a 28, Jesus vai ensinar isso à mãe e aos apóstolos. Tem dois apóstolos que a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus, se ajoelha e faz um pedido: manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus, você não sabe o que está pedindo, porque você pode beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem: podemos. E Jesus sabe que eles vão ser sacrificados. Jesus sabe que um dia eles serão martirizados. E aí Jesus dá razão. De fato, vós bebereis do meu cálice, porque Jesus já sabe o que vai acontecer com eles. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. E os outros discípulos pegaram o ar. Pegaram o ar com esses dois discípulos, porque eles queriam um lugarzinho de privilégio. Sabe o que é que Jesus vai dizer? Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Olha o que Jesus está dizendo, disse para os apóstolos naquele dia, e está dizendo para mim e para você hoje. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Por quê? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Minha gente, ninguém nasce para si. Todos nós fomos criados para o outro. Você já viu uma mangueira chupando uma manga? Não viu. A mangueira dá sombra e fruto para quem vai lá e pega a manga para chupar e usufrui da sua sombra, mas ela não goza da sua própria sombra. Você não vê um mar, um rio comendo peixe. O mar e o rio nos dá peixe para que a gente se alimente, dá vida por causa da água, dá uma via de transporte por causa da navegação. Uma caneta sem alguém que exerça o pensamento ali, expresse um pensamento, um sentimento, ela é estéril, ela não serve para nada. Um carro
que vale mais? Um Fusca andando ou uma Hilux com motor batido? É óbvio que é o Fusca, porque a Hilux não vai cumprir o seu propósito de servir de transporte. Se você tiver com um familiar morrendo e tiver esses 2 carros na garagem, você não vai entrar na Hilux, você não é doido, você vai entrar no Fusquinha que vai lhe levar no hospital, para você socorrer aquela pessoa. Então, tudo que foi criado por Deus, citei o exemplo aqui da mangueira, da árvore, citei o exemplo do mar e do rio, e pela inteligência do homem, e o homem foi criado por Deus, citei o exemplo aqui da caneta e do carro. Tudo que foi criado por Deus e pelo homem foi criado com o propósito de servir ao outro. De servir não a si mesmo, mas ao outro. E Jesus está dizendo, o Filho do Homem não veio para ser servido. Então, se Jesus não veio para ser servido, mas para servir, nós somos discípulos de Cristo, nós somos discípulos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Devemos imitar o nosso Mestre, então devemos servir diuturnamente, incansavelmente, nós devemos servir, se colocar a serviço do outro e não querer ser servido. Sabe quando a gente quer ser servido? Quando a gente quer o lugar de privilégio. Quando a gente quer o reconhecimento. Quando a gente quer o elogio. Quando a gente quer a evidência. E Jesus nos exorta. Não queiram isso, porque isso passa. Quem se deslumbra com elogio vai sucumbir na hora da crítica. Guarde isso. Aonde você estiver. Se você se deslumbra com elogio e vive por causa do elogio, na hora que você for criticado, você vai sucumbir. Você vai perder o dia. Você vai perder a semana. Você vai perder o propósito. Porque o propósito é servir. E o serviço genuíno, autêntico, cristão, independe do elogio ou da crítica. Faz o que tem que fazer. É quem tem que ser. Eu sou aquele que sou. É Jesus vivendo em nós. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. É isso que o Senhor quer fazer de cada um de nós. O Senhor quer fazer com que a minha vida, o Senhor quer fazer com que a tua vida sirva para o resgate em favor de muitos. Muitos corações poderão ser alcançados pela tua vida. Muitas almas podem ser resgatadas para Deus pela tua vida. Muitas vidas podem voltar a ter um sentido, pessoas redescobrirem o sentido de existir por causa da tua vida, da tua presença, do teu testemunho, do teu exemplo. Pense nisso e reze com isso. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.